meus irmãos, aqui estamos para mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis e estamos felizes por esse momento em que vamos passar juntos, apesar da distância física que o momento exige. Nós hoje temos a grande alegria de ter conosco, conduzindo as reflexões, o nosso irmão Marco Leite, da Federação Espírita Brasileira, que vai falar sobre o tema que, na verdade, é uma pergunta muito instigante. Ele vai falar sobre que faria Jesus em meu lugar. Então, antes de passarmos a ele a palavra, nós escolhemos uma página do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, que se intitula Diante do Senhor. Em seguida, faremos a nossa prece e logo ele, esse nosso irmão, que acolheu o nosso convite de forma carinhosa, estará com vocês, falando o que ele preparou acerca desse tema. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Palavras de Jesus, anotadas pelo evangelista João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas citações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Então vamos agora orar. Jesus, bom e amado Mestre, Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade,
neste momento, iniciamos com muita alegria mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis. Permita, Pai amado, que possam esses momentos que aqui vamos passar juntos serem proveitosos para todos nós, que colhamos lições preciosas para as nossas vidas. Mas permita também, Pai amado, que possamos, ao longo de todo esse encontro, vibrar pelos nossos irmãos que se encontram passando por dores, por dificuldades de toda sorte, e estas, nesses tempos de crise, são muitas. Que a força do teu amor possa chegar aos corações aflitos, àqueles que precisam do lenitivo para viver as suas dores com equilíbrio e na certeza de que tudo passa, que se o tempo de hoje é de dificuldade, amanhã novas alegrias virão. Obrigada por tudo, Pai, e seja conosco ao longo de todo esse nosso encontro. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Há muitos anos vivemos uma crise em todo o mundo. Quando ligamos a televisão, o que normalmente a gente vê? Possivelmente mais de 80% das notícias são de relatos de coisas ruins, comportamentos negativos, situações de alguém que prejudica uma pessoa, um grupo, uma comunidade, quando não mesmo um país. O que a gente enxerga? Corrupção, violência, ódio, desrespeito. Estamos num mundo em crise nesse sentido. É lógico que existe muita coisa boa. Só que esse bem que existe termina não sendo motivo de venda de jornal. E por isso que o mal termina sendo tão divulgado. Mas pensando em nós, será que estamos plenamente felizes com a vida que temos e que nós construímos? Um ponto é que cada um de nós faz a vida do seu jeito, do jeito que acreditamos ser o melhor para nós próprios. E é interessante que depois reclamamos do resultado daquilo que nós mesmos construímos. Hoje, iremos trabalhar um convite que trarei para todos nós. É uma proposta de um desafio. O desafio de seguir Jesus. Paulo, na carta a Efésios 5,14, nos fala uma frase assim: desperta, ó tu que dormes. Então, qual é a proposta nossa hoje? É de acordar para esse mundo, acordar para a vida e buscar realmente desenvolver uma das coisas que nós temos que cumprir aqui nessa terra: seguir Jesus. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, já no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, na questão 625, conhecida por todos nós, ele indaga a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todo mundo sabe a resposta. É a resposta mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos. Uma única palavra. E o que os Espíritos nos respondem? Jesus. Então, Jesus serve para nós como modelo e guia das nossas vidas. O nosso querido Bezerra de Menezes, numa mensagem produzida no Reformador de 1976, fevereiro de 76, ele nos coloca o seguinte: Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo. É uma realidade viva em nossa existência. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou no evangelho de feitos, chamando por nós. Necessário, em razão disso, aprofundar o pensamento na obra de Allan Kardec para poder viver Jesus em toda a sua plenitude. Olha só que interessante. Aprofundar o pensamento na obra de Kardec para poder viver, compreender, viver Jesus em toda a sua plenitude. Como é que nós agimos
quando alguém fala mal de nós, quando alguém nos machuca, quando alguém nos rouba, quando nos sentimos desconsiderados? Como é que agimos quando alguém nos pede ajuda? Quando vemos que alguém precisa de nós? Quando sentimos mal ao relembrarmos coisa que nós fizemos a uma outra pessoa? Quando nós descobrimos que machucamos alguém? Quando buscamos Jesus como nosso modelo, como guia de nossas vidas, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo agirmos, às vezes muito diferente de como gostaríamos ou como agimos já na nossa forma de ser. No século XIX, teve um livro que fez muito sucesso. E depois esse sucesso foi repetido no século XX, hoje em dia não muito falado, mas o nome dele era Em Seus Passos, o que Faria Jesus? É um livro do autor americano Charles Sheldon. Ele nos mostra exatamente um desafio que foi lançado a uma comunidade de idealizar, de pensar Jesus, se tivesse no meu lugar, o que é que ele faria? É um desafio muito interessante. Não estamos aqui para falar que temos condições de assumir a missão de Jesus, porque muitas das vezes, quando trazemos Jesus como modelo, como guia, algumas pessoas falam assim, não, mas não tem como. Jesus está muito distante. É verdade, é verdade. Entretanto, a ideia não é estar buscando estar na posição do mestre, tentando realizar a missão dele. Longe de querer fazer isso, porque não temos condições nenhuma. Mas o que nós vamos trazer hoje é falar de como Jesus agiu, como ele viveu nesse mundo, de uma maneira que a gente pode imitá-lo, de uma maneira que a gente pode seguir seus exemplos. O jeito que ele vivia, os valores que ele tinha, o jeito que ele tratava as pessoas, como ele ensinava, como ele se ocupava com aqueles que o procuravam. É modelo. Na hora que estudamos o Evangelho e vemos a vida de Jesus, podemos observar que Jesus, ao descer a esse mundo, ele viveu como qualquer um de nós. E diante dos desafios da vida que ele tinha aqui na Terra, ele deu um comportamento exemplar que serve para todos nós segui-los. Um ponto que temos que firmar bem é: nós não nascemos para ser o que atualmente nós somos. Como é que é? Nós não nascemos para ser o que atualmente nós somos. Nós nascemos para ser diferente da nossa condição atual. Nós nascemos para evoluir. Tanto assim que nas obras mediúnicas, e André Luiz nos retrata isso com facilidade, quantas e quantas vezes, ao desenvolver um processo de planejamento reencarnatório, os nossos companheiros da espiritualidade maior nos coloca para: espero que você volte como um espírito completista. Qual é a ideia disso? É que nós nascemos, voltamos em uma condição, temos uma missão a ser desenvolvida e essa condição vai nos levar a um patamar diferente daquele que aqui nós chegamos. Já vi muita gente espírita falando, até mesmo para jovens, para mostrar o que é que esse jovem é. Que nós devemos fazer o que estamos querendo, que não devemos nos reprimir e nem realizar os nossos desejos. Veja só, eu diria que talvez seja até uma irresponsabilidade falarmos esse tipo de coisa no nosso dia a dia. Porque o que a espiritualidade nos coloca é que estamos aqui para fazer coisas diferentes daquilo que fazíamos no passado. Esse é um conselho que é dado quando fala assim, mostre o que você é. Faça o que você tem desejo de fazer. Esse é um conselho maravilhoso para quem já tem um grau de maturidade espiritual. Mas para a grande maioria de nós, incluindo a nós próprios, que ainda não chegamos lá, nós temos que tomar cuidado muito com o que fazemos, com o que queremos, com o que estamos pensando. O nosso processo é de evolução e não de replicação ou de repetição daquilo que fizemos em vidas pregressas ou até mesmo o que estamos fazendo hoje. Tanto assim que Santo Agostinho nos orienta
a diariamente, no momento que formos dormir, pensarmos aquilo que nós fizemos no dia, avaliarmos as nossas ações. Lembrem do autoconhecimento? Lembram? Essa é a proposta de Santo Agostinho na questão 919, quando ele faz os comentários. Né? Avalie as suas ações daquele dia. Pense no que você realizou. E para o dia seguinte, as ações, inclusive, para melhorar o seu dia anterior. Então, o nosso convite, o nosso desafio é reconstruir os nossos sentimentos, é iluminar os nossos pensamentos. E como é que nós fazemos isso? Na questão 912 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos nossos companheiros maiores: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea, de combater o predomínio da natureza corpórea? E a resposta deles é muito interessante, porque poucas palavras, né? Uma das frases curtas também que tem nas respostas do Livro dos Espíritos. Eles simplesmente colocam praticar a abnegação. O que é a abnegação? É a ação caracterizada pelo desprendimento, quando a gente busca no dicionário. Olha só, é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa ou de um princípio. Ou seja, o indivíduo que pratica a abnegação, ele tem uma dedicação a uma outra pessoa. Se nós formos ver, esse é o exemplo maior de Jesus. Ao longo de sua vida aqui conosco, vemos Jesus o tempo todo praticando a abnegação. Para poder seguir esse nosso mestre, nós precisamos conhecer Jesus, saber da verdade que ele nos passou, o que é que ele foi, o que é que ele é. Ou seja, na hora que a gente pensa em lidar com as situações do nosso dia a dia, vamos indagar. Se Jesus estivesse nessa mesma questão, o que é que ele faria? Muitas das vezes, quando trazemos esse entendimento da fala, algumas pessoas entendem assim: então eu tenho que mudar de vida. Eu não posso continuar sendo mecânico, né? Eu tenho que desenvolver uma vida igual Jesus. A proposta não é essa. A gente não precisa mudar aquilo que nós realizamos. Começar a ter uma vida messiânica. A proposta não é essa. Mas é continuar tendo a nossa própria vida agindo nos preceitos de Jesus. Porque senão o mundo seria muito, muito diferente e provavelmente todo mundo quereria fazer a mesma coisa como Jesus fez. Mas, na verdade, as ocupações têm que continuar existindo. As atividades do nosso mundo de César precisam continuar a ocorrer da forma que estão ocorrendo. Então, se você é médico, professor, mecânico, faxineiro, empregado, desocupado, dona de casa, não interessa. Continue sendo o que você é nessa sua atividade, nessa sua ocupação, buscando a utilidade para o mundo. Entretanto, no seu dia a dia, diante das coisas que você tem que realizar, a pergunta é: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E aí é interessante. Alguns até podem perguntar: mas eu não conheço Jesus, né, tão bem assim. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos irmãos: onde está escrita a lei de Deus? Resposta também muito curta: na consciência. Ou seja, a lei de Deus nós temos dentro de nós. Quando Jesus esteve aqui conosco, o que é que ele fez? Veio para cumprir a lei de Deus. Então, na hora em que nós idealizamos, pensamos o que é que Jesus faria, o que estamos trazendo é buscando na nossa consciência essa lei de Deus, idealizando o que é melhor para aquele momento. Aí está o segredo de uma vida abençoada. É lógico, nós pensamos diferente.
mas é um exercício que temos que realizar e refletir cotidianamente. Como será que Jesus pensaria se estivesse no meu lugar? Vem uma indagação, né? O que é que faz você feliz? O que te é mais importante? Jesus nos coloca o tempo todo que ele veio para trazer o reino de Deus, o reino dos céus. E muitas das vezes, quando aqui estamos, a nossa grande preocupação é o reino do mundo material. E pouco desenvolvemos a nossa visão, a nossa contribuição, a nossa participação cotidiana nessa do reino de Deus. As escrituras nos falam que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E temos que estar procurando esse tesouro. Só que dá trabalho. Por vezes, escolhemos muito mais nesse nosso fazer do cotidiano as coisas que nos geram o prazer do momento, a alegria do instante, em vez da felicidade verdadeira. E por que eu digo isso? Quando buscamos felicidade, até para que essa felicidade possa acontecer, naquele primeiro instante, você pode passar por dificuldades. Naquele primeiro momento, você pode ter algumas situações em que seja privado de algumas condições que vão talvez até causar alguma dor. Mas lá na frente, a felicidade acontece. Vamos lá. Alguém, por exemplo, que quer ser médico, o objetivo é lá na frente, ser médico. Para ser médico, basta simplesmente querer? Não. Ele tem que agir em cima desse querer. Estudar, estudar muito. Quando ele está na faculdade, quantas noites vão ficar sem dormir? Quantas atividades, às vezes, nessa vida da juventude, ele vai ter que abrir mão por conta desse objetivo futuro? Então, ele vai desenvolver alguns sacrifícios. Esses sacrifícios terminam o quê? Muitas das vezes, gerando algumas dores daquele momento, mas o futuro vai ser reservado uma situação de felicidade. Por isso que a pergunta é: o que é que vai fazer a gente feliz? O que é que vai ser mais importante para nós? No Evangelho de Marcos 8,34, ele tem uma frase que é: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é repetido no Evangelho de Mateus 16:24. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz desse tomar a sua cruz e me seguir, o que é que ele estava colocando? Era da ideia da gente negar os nossos desejos e fazer a vontade do Pai. Negar os nossos desejos e fazer a vontade do Pai. Então, são coisas diferentes? Para muitos de nós, com certeza. Lógico, quando falamos de espíritos numa condição muito superior, essas duas coisas são idênticas. Mas para o processo de vida que nós ainda levamos, os nossos desejos são muito diferentes, às vezes, do que o nosso Pai, Deus, está buscando para nós. Tanto assim que Jesus nos colocou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois dado conforme as suas obras. E a pergunta é: as obras que nós temos realizado são obras voltadas ao mundo da matéria, buscando os nossos prazeres do momento? Ou são obras voltadas ao mundo do espírito, buscando uma felicidade? Esse nosso querer, ele tem que estar muito mais focado em nossa vontade de se tornar algo ou alguém melhor. Esse nosso querer, ele não deve, mas muitas das vezes é o que a gente faz. Focar nos nossos desejos que nos traz uma alegria temporária. Jesus nos colocava isso muito claro.
Tanto assim que chega um momento em que ele nos fala, lá no Evangelho de Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todos vocês lembram da história do jovem rico. Jesus estava com seus discípulos quando chega um jovem buscando uma resposta. Senhor, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Naquele momento, Jesus dá uma primeira resposta para que ele obedecesse os mandamentos, cumprisse as escrituras. E ele vira e fala assim, Senhor, tenho cumprido isso desde a minha mocidade. O que preciso mais fazer para alcançar a salvação? Ainda indaga o jovem. Naquele momento, Jesus adentra aquele ser e observa o que ainda o segura aqui na terra. E a resposta todos nós lembramos. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Lembram quando falamos, tome sua cruz e siga-me? O que é a cruz? A cruz é você negar os seus desejos e buscar realizar a vontade do Pai. Naquele momento, quando Jesus disse para o jovem, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Aquele jovem estava apegado àquela situação. Ele não conseguia se livrar, naquele instante, da sua condição social, da sua condição financeira, para poder seguir o Mestre. Lógico que ele não compreendeu a fala de Jesus. E muitas das vezes, por não compreender, a gente não atende. E esse nosso não atendimento gera consequências para nós. O que aconteceu com aquele jovem? O Evangelho nos fala que aquele jovem foi embora. Ele deu as costas para o Mestre Jesus e saiu. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, dá continuidade a essa história do jovem rico. Que não vou contar aqui, mas deixo a dica para que vocês possam procurar no livro Primícias do Reino a continuidade da história do jovem rico e saber o que aconteceu com ele depois que ele deu as costas para Jesus. E por isso que Jesus ficou muito triste quando ele foi embora. Lógico, Jesus em nenhum momento nos coloca que a gente não deve viver nesse mundo. A fala dele é muito clara. Dai a César o que é de César. Não estamos no mundo material, não é o mundo de César. Temos que valorizar as coisas de César. Entretanto, vejam só, ele fez uma diferença entre César e Mamon. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a fala de Jesus. Entretanto, ele nos colocou, não podeis servir a dois senhores. Ou servimos a Mamon ou servimos a Deus. Nós podemos estar vivendo no mundo de César servindo a Deus. No mundo de César precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos nos alimentar, precisamos descansar. Podemos montar nosso patrimônio para ter uma tranquilidade material. Lógico que sim. Em nenhum momento Jesus condenou esse tipo de coisa. Em nenhum momento. Entretanto, o que ele nos falava é que não estejamos apegados às coisas da matéria. Ou venhamos nós, no nosso cotidiano, servir ao mundo da matéria. Nós estamos aqui, apesar de termos uma vida material, nós estamos, no momento, vivendo essa vida. Porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. De lá nós viemos, para lá nós vamos. Então, isso aqui é um momento muito pequeno, temporário da nossa existência. E, por vezes, quando estamos aqui, dedicamos toda a nossa condição, toda a nossa alma, toda a nossa vida a esse instante. E aí é onde nós nos perdemos. É onde a gente ganha o mundo e perde a alma, nos dizeres do Mestre Jesus. Tanto assim, que na fala de Mateus,
que ainda há pouco lembrei no capítulo 16, na continuidade, Jesus nos relembra que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Olha só que interessante. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quando Jesus nos coloca isso, o que é que ele nos fala? Que aos olhos do mundo, muitas das vezes, o nosso realizar parece ser paradoxal em relação ao que estamos buscando. O nosso foco tem que ser o Espírito. Quando, aos olhos do mundo, abrimos mão de uma série de situações que aos olhos do mundo seria a pessoa forte, nós estamos, na verdade, sendo forte pelo lado do Espírito. É muito mais corajoso aquele que nega uma briga do que aquele que, aos olhos do mundo, se acovarda. Né? Aquele que foge de uma situação, aos olhos do mundo, é um covarde. Aos olhos do Espírito, para você não continuar numa contenda, precisa ter coragem. Precisa ter humildade, inclusive, de estar negando uma situação de gerar mais problemas. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Jesus nos orientava. Se tu tens, dá a quem te pedir. Dá a quem precisa e não espere recompensa. Olha só que interessante, né? É muito comum no nosso cotidiano, quando damos algo para alguém, aguardamos que esse alguém seja grato a nós. É lógico. No nosso coração, a ingratidão, como nos coloca no Evangelho, possivelmente é uma das maiores dores que o ser humano sente aqui na Terra. Entretanto, o princípio de Jesus é qual? Não espere recompensa. Não pare de fazer o bem porque alguém não te agradeceu, porque alguém não reconheceu o que você fez. Né? Faça o que você tem que fazer. Ponto. Jesus nos falava muito claramente: não julgueis, não condeneis, pois com a mesma medida que usares, será usado para você. Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não. Olha só que princípio básico de comportamento. Jesus cuidava dos problemas no momento em que eles surgiam. Não vamos encontrar em nenhum momento na vida de Jesus aquela situação de procrastinação. Ah, Jesus, eu estou com um problema. Hoje eu não vou resolver isso. Vem daqui a 2 semanas. Não temos isso na história de Jesus. Quando alguém chegava com um problema, o que é que Jesus fazia? Não deixava para depois. Ele atuava naquele momento e tomava as decisões claras, não deixando qualquer ambiguidade na sua ideia. Não deixava. Seja, depois se eu falar sim, sim, não, não. Quando trazemos essa proposta de buscar Jesus em nosso cotidiano, relembrando, não é uma proposta neurótica da gente, de cada um de nós, mudar radicalmente as coisas que nós fazemos. Mas, na verdade, é dentro das coisas que nós realizamos, dentro da nossa família, dentro da nossa profissão, dentro da nossa comunidade, quando formos ter que realizar algo, ou seja, levando a nossa vida, se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a decisão dele? Ou seja, não é nada radical. Nós vamos buscar, como orientado na questão 625, ter Jesus como nosso modelo. Ter Jesus como nosso guia, orientando dentro daquilo que nos cabe realizar. Porque cada um vai realizar coisas diferentes. A proposta não é, a partir de então, todo mundo fazer o que Jesus fazia. Não. Mas no que nós fazemos, se Jesus estivesse no nosso lugar,
qual seria a decisão dele? É uma proposta diferente. Mas é a proposta que podemos nós trazer para o nosso cotidiano de uma maneira muito tranquila. E na hora em que compreendermos essa ideia, o que é que iremos realizar? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos, com isso, buscar atender os nossos valores imortais. E não os valores passageiros que, por vezes, nos puxam nesse mundo. Tanto assim, que um dos pontos básicos que temos que iniciar no nosso cotidiano é a proposta de que? Orar e vigiar. Como é que anda a nossa comunhão com Deus no nosso cotidiano? Será que a nossa dedicação é só quando assistimos uma palestra? Quando vamos ao centro espírita? Quando nos unimos junto com os nossos familiares para o culto no lar? No livro Espírito da Verdade, André Luiz tem uma mensagem linda, que a primeira frase dessa mensagem é: comece o dia à luz da oração. É o que nós temos que fazer. Jesus estava em comunhão com Deus o tempo todo. E nós vemos a proposta dele orando sempre, em comunhão com Deus, nosso Pai. Comece o dia à luz da oração. A proposta inicial, então, é exatamente essa. Iniciamos nosso dia elevando nosso pensamento ao plano mais alto da vida. E, óbvio, na hora que realizamos isso, a sequência natural é vigiar as nossas ações. Orai e vigiai, era o dizer de Jesus. Alguns de vocês podem até falar assim: mas é muito difícil, porque nós temos os companheiros espirituais que nos perturbam. Pode até ser. Entretanto, na questão 478 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz uma instigante resposta que a espiritualidade nos deu, quando ele questiona qual seria o melhor meio, a maneira mais eficaz de afastarmos os companheiros que nos perturbam. Vejam só que interessante a frase dos nossos amigos espirituais. Eles começam assim: cansando-lhes a paciência. Interessante, não? Que resposta que temos lá no Livro dos Espíritos. Cansando-lhes a paciência. Como é esse cansar a paciência? Nós vamos ter no nosso cotidiano, lógico, em tudo, quanto qualquer coisa que a gente venha fazer, pessoas que vão nos ajudar naquela ideia e outras pessoas que não vão querer que aquela ideia se propague, seja realizada. Isso tanto acontece com os nossos amigos encarnados, quanto com os nossos amigos desencarnados. Aqueles que estão querendo nos perturbar vão o tempo todo estar aqui, passando ideias na nossa cabeça. Como é que a gente faz para se livrar deles? Muitas das vezes vemos as orientações, culto no lar, oração, água fluidificada, passe. Pessoal, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Mas o primordial está lá na questão 478. É qual? Cansando-lhes a paciência. E como é que a gente cansa a paciência, então, dos nossos amigos obsessores? É não dando atenção ao que eles nos falam. Por quê? Porque no momento em que a gente começa a seguir Jesus, no momento em que a gente reflete as nossas ações para buscar o reino de Deus, o que eles vêm nos falar, a gente não ouve, a gente não segue, a gente não aceita. E quando nós não atendemos às solicitações deles, o que é que acontece com eles? Eles se cansam. É exatamente isso que os Espíritos nos colocam. Eles se cansam. E no momento em que eles se cansam, chega um determinado instante que eles param de nos perturbar. Porque sabem que ali eles não vão ter futuro. Esse é um princípio básico. Então, vamos cansar a paciência. Seguir Jesus é se questionar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E lógico, nós vamos ter que fazer essas escolhas. Nós vamos desenvolver as nossas ações para
pensar apenas nesse momento da vida? Ou vamos pensar na nossa vida imortal? Jesus tinha isso. Quais são os nossos valores? É o que vai decidir se um ou outro caminho. Nós buscamos alegria e contentamento exclusivamente nos prazeres da matéria, que nos traz a satisfação momentânea. Buscamos alegria e contentamento nos prazeres do espírito, que gera a felicidade verdadeira. Lógico que, perguntando desse jeito, a resposta praticamente de todos nós é buscar essa segunda, alegria e contentamento nos prazeres do espírito, para uma felicidade verdadeira. Só que a gente analisando, é bem provável que não seja isso o nosso cotidiano. Por isso que não estamos aqui para ser espectadores, precisamos ser protagonistas da nossa vida. Precisamos ser protagonistas da nossa felicidade. É responsabilidade única e exclusiva nossa. Então, estamos falando aqui o quê? De um paradoxo. Pois para o mundo, parece que estamos, muitas das vezes, realizando a coisa errada. Mas Jesus nos ensina que, muitas vezes, temos que perder segundo a lógica humana para poder ganhar segundo a lógica de Deus. Olha só, se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Aos olhos do mundo, parece que estamos perdendo. Mas aos olhos de Deus, nós estamos ganhando e muito. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar vai contra o que o mundo material te pede. Vai contra o que o mundo material nos pede. Isso, por vezes, é incompreendido por aqueles que nos rodeiam. Incompreensões irão acontecer. Por isso, vem o Evangelho também nos relembrar que temos que aprender a ser obediente às leis divinas. Espera aí, Marco. Obediente, como assim? A doutrina espírita não é uma doutrina racional? É verdade. Tá, mas quando a gente obedece, às vezes não tem uma racionalidade. Tem. E é exatamente isso que o Evangelho nos fala. A obediência é o consentimento da razão. Olha só que interessante, né? Porque no momento em que acreditamos que o que Jesus nos colocou é verdade, pode ser que em determinados momentos nós ainda não venhamos a compreender e crer. No momento em que buscamos as leis de Deus, pode ser que em determinados momentos a gente ainda não compreenda o porquê daquilo. Mas racionalmente, ao aceitarmos Jesus como nosso modelo, ao entendermos Deus como nosso Pai, que cuida da gente o tempo todo, que não nos abandona, que está velando por nós, é o quê? É obediência e resignação. Então, você ser obediente, apesar de muitas das vezes não entender ainda o que está por trás daquela ação, é usar a razão e saber que a obediência às leis divinas vai nos trazer felicidade. Vai nos trazer felicidade. Então, usemos Jesus como nosso modelo. Lembremos, qual é o ponto básico do que Jesus nos colocou ao longo de sua existência aqui conosco? Eu estou entre vós como aquele que serve. Lucas nos traz isso no capítulo 22, 27. Eu estou entre vós como aquele que serve. Não estamos aqui para ser servidos. Lembram? Abdicação, abnegação, né? Vamos estar praticando a abnegação. Abnegação é o quê? É quando nos colocamos em benefício do outro. Desenvolvemos as nossas atividades pensando no próximo. Nós temos que refletir, mudar a nossa maneira de pensar e, com isso, a nossa maneira de agir. Reflita. O que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria? Vamos fechar, então, esse nosso momento de reflexão com uma música linda, linda. E, com isso, fica sendo a nossa prece. Prestem bem atenção na letra.
Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Que assim seja. Meus amigos, não se esqueça do maior exemplo. Ninguém exerceu tanta influência sobre as pessoas como ele. Use Jesus como seu modelo. Relembrando o escrito lá em Atos 22:16. E agora, por que te detens? Nosso abraço e a certeza da decisão de buscarmos nesse nosso cotidiano estar buscando Jesus como nosso modelo e guia, seguindo Cristo em todas as nossas ações. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Paz.